Oi, pessoal, boa noite. Tá todo mundo pronto? Agora 6 horas e 30 minutos, porque o Tá Na Hora Interior já chegou aqui no TH+ SBT. São 202 cidades e quase 3,5 milhões de pessoas ligadas na gente. E a nossa missão, é claro, é deixar você por dentro de tudo que acontece nas regiões oeste e noroeste do estado. Agora é hora de voltar para casa, mas sem perder nada do que é notícia. Fica aqui comigo até às 7h15 da noite, porque informação boa é aquela que chega junto com você. Hoje é terça-feira, 22 de julho, e o seu lugar para ficar bem informado é aqui no Tá Na Hora Interior. O Vitor Garcês chega agora com um dos destaques do dia. Vitor. Incêndio atinge ala de hospital psiquiátrico no final da tarde desta terça-feira. Os bombeiros ainda estão aqui no local e 2 pessoas ficaram feridas no incêndio. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes dessa ocorrência. Carla. Ok, Vitor, daqui a pouquinho então você traz todas as informações desse incêndio que aconteceu agora há pouco aqui em São José do Rio Preto. E confira agora outros assuntos de hoje. A gente começa falando sobre o caso do homem que está sendo procurado depois de perseguir uma mulher que fazia caminhada em uma avenida de Araçatuba. Vamos mostrar também que a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro furtado e apreendeu uma carga com 9.000 maços de cigarros contrabandeados na região de Rio Preto. Alerta máximo. A Defesa Civil de Rio Preto emitiu um alerta para o risco de queimadas na região. A situação deve piorar ao longo da semana e ainda para ampliar a cobertura vacinal contra a gripe e a tríplice viral, a Secretaria de Saúde de Rio Preto está realizando atendimento também fora das unidades. Hoje foi no aeroporto da cidade. As principais notícias do dia estão chegando até você. O Tá Na Hora Interior já começou! Está na hora das notícias da região. Boa noite, Carla Esquisato. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela companhia. Vamos juntos, então, até às 7h15 da noite, viu? Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia de todos os dias com a gente aqui no Tá Na Hora Interior. Você pode acompanhar as principais notícias do dia pela TV, mas também pela internet, ó, sbtinterior.com/ao vivo. Me siga também nas redes sociais, viu? @Carla Esquisato. E você também pode participar com a gente pelo WhatsApp. O número tá aparecendo aqui na tela, vai aparecer aqui agora, olha só. Ou você pode também pegar o seu celular e apontar ali para o QR Code, tá bom? Que vai direto para o nosso WhatsApp aqui. Participe bastante com a gente, aqui é o nosso WhatsApp espelhado. Coloca o nome e a cidade que eu consigo falar, mostrar a sua fotinha, né? Mostrar que você está interagindo com a gente, tá bom? E depois a gente passa as mensagens pro lado de cá e aí você manda uma foto, pode mandar um vídeo, tá? Participe bastante que até o fim do jornal a gente consegue mostrar bastante coisa para vocês, tá bom? Olha, vem aqui para mim, Fernando, porque um incêndio atingiu o Hospital Bezerra de Menezes agora há pouco, em Rio Preto. O Vitor Garcês está lá e traz pra gente todas as informações. Vitor, boa noite. Tem algum ferido, né? Quais são as informações que você traz pra gente desse incêndio? Oi, Carla, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Estamos aqui em frente ao Hospital Psiquiátrico, onde aconteceu esse incêndio no final da tarde desta terça-feira. A princípio, né, como eu conversei com a tenente do Corpo de Bombeiros agora há pouco, ela passou para a gente que 2 pacientes que estavam internados aqui no hospital ficaram feridos aí durante esse incêndio, foram atendidos pelas equipes de resgate aqui no local e foram encaminhados para outro hospital. Aparentemente, eles ficaram feridos por conta da inalação de fumaça, né? Porque a ala ali que foi atingida pelo incêndio, a fumaça se alastrou rapidamente e tomou conta dessa ala. O nosso cinegrafista Francisco Mesquita vai mostrar pra gente como que está a movimentação aqui em frente do Hospital Psiquiátrico. Os caminhões do Corpo de Bombeiros continuam aqui ainda fazendo o rescaldo do local, esse rescaldo que terminou agora há pouco. E como
como eu conversei com a tenente do Corpo de Bombeiros, ela passou pra gente que o incêndio atingiu uma ala do hospital, né? Um quarto onde ficavam alguns pacientes. Mas no momento do acidente não tinha ninguém ali naquele quarto. E a informação que eu tive agora há pouco, conversando com o advogado que representa o hospital, ele disse para mim que aparentemente um paciente que está internado aqui no hospital colocou fogo em um colchão e aí o fogo se alastrou rapidamente, tomando conta ali daquela ala. E ao meu lado está a tenente do Corpo de Bombeiros, Maiara Prado, que é responsável por essa ocorrência. Maiara, seja bem-vinda ao Tá Na Hora. Para a gente começar, explica para mim, quando vocês chegaram aqui no local, o que vocês encontraram? A fumaça se alastrou rapidamente. Boa noite para você. Boa noite. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o foco de incêndio já estava controlado. Então isso significa que o fogo propriamente dito já estava sob controle. Ele foi confinado, rapidamente foi combatido, mas a fumaça, por ser móvel, por ser um gás, ela se espalha com facilidade para vários cômodos. Se você me permite, eu gostaria só de fazer uma pequena retificação, que nós encontramos 2 vítimas no interior da ala. Mas nós não temos a qualificação técnica para apontar quais lesões essas vítimas sofreram. Então a gente não pode dizer que elas estão intoxicadas. Eu sei que o ambiente estava gasado e por isso nosso protocolo prevê que a gente retire essas vítimas desse ambiente para um ambiente seguro, ao ar livre, e que elas sejam socorridas para um ambiente intra-hospitalar onde possam receber uma avaliação médica. E aí sim o profissional tem qualificação técnica para avaliar quais foram as lesões sofridas por essas vítimas. O local foi isolado, os pacientes foram evacuados daqui, remanejados para outra ala. Explica um pouco sobre isso também, tenente. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, os funcionários do hospital, juntamente com a brigada e toda a equipe, já estavam atuando, evacuando esses pacientes de todas as alas. Foi feita uma checagem nominal e a contagem de todos os pacientes e foram dadas, foi dada a falta, né, de 2 vítimas, né, de 2 pessoas da ala feminina, que foram as 2 pessoas que o Corpo de Bombeiros retirou. Agora, quanto à realocação desses pacientes, eu não tenho informações da parte do Corpo de Bombeiros, né? Não posso falar representando o hospital. Vocês fizeram um trabalho de rescaldo agora, né? E o que deve ser feito daqui para frente, então? Agora o foco está combatido, ele foi isolado está o ambiente também, a gente vai evitar a movimentação de pessoas, até porque tem que ser preservado esse local, a polícia está a caminho, existem medidas administrativas de polícia agora, polícia militar e polícia civil. E da parte do Corpo de Bombeiros é somente isso, a gente terminou a ocorrência fazendo a ventilação do ambiente, porque essa fumaça precisa sair, ela fica em concentração dentro da ala do hospital, dentro dos ambientes, ela precisa circular, sair. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho do Corpo de Bombeiros aqui no local, que combateu, né, esse incêndio em uma ala do Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, localizado no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto. E como a tenente disse pra gente, as 2 vítimas foram atendidas pelas equipes de resgate aqui e como devido ao estado de saúde delas, elas precisaram ser transferidas para outro hospital. A polícia deve chegar nas próximas horas, a perícia deve ser realizada aqui no hospital, as causas do incêndio vão ser investigadas, mas como eu disse anteriormente, o advogado que representa o hospital adiantou pra gente que a suspeita é de que um paciente tenha colocado fogo em um colchão que fica nessa ala onde tudo começou. E o advogado falou pra gente que o hospital abriga, né, cerca de 200 a 230 pacientes que estão internados aqui e também funciona, né, na modalidade emergência, atende aquelas pessoas que precisam de um atendimento ali emergente, cerca de 40 atendimentos no setor de emergência aqui do hospital. A ala onde aconteceu o incêndio, ela está isolada e os pacientes foram remanejados para outro setor aqui do hospital. Carla. Ô Vitor, ainda bem, né, que não teve ninguém ferido, né, com gravidade, até porque um incêndio, né, ele começa ali num móvel, ele pode se expandir, né? O Corpo de Bombeiros foi muito rápido, né, para chegar para combater aí esse princípio de incêndio. A fumaça também é muito tóxica, né? Ainda bem que eles foram aí retirados e agora a polícia então vai realmente investigar para saber se realmente foi esse paciente que ateou fogo, os motivos, mas ainda bem que não aconteceu nada com nenhum paciente, não é, Vitor? Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Olha, a polícia procura por um homem que perseguiu uma mulher
que fazia caminhada em uma avenida da Zona Leste de Araçatuba, no bairro Concórdia 3. Lucas Piccolo. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento da perseguição, que aconteceu em um beco no bairro Concórdia 3. O suspeito teria saído do meio do mato e, em cima de uma bicicleta, tentou agarrar a vítima. Segundo a mulher, ele disse que não adiantava fugir e que ela ia morrer. Felizmente, ela conseguiu fugir após o homem perder o equilíbrio. Nós entramos em contato com essa mulher, que nos disse que estava caminhando com o marido, mas estava sozinha naquele momento, porque o companheiro dela teria ficado para buscar água para os dois. A vítima ainda acredita que o suspeito estava perseguindo o casal há algum tempo, porque ela viu ele 2 vezes na rua antes da tentativa de agressão. A polícia segue investigando o caso para tentar identificar o suspeito. Tem que ser identificado, né? Porque as pessoas ali em Araçatuba não podem mais fazer caminhada, andar de bicicleta, com medo aí desse louco que está fazendo isso, né? Olha aí, um acidente doméstico terminou em tragédia em Rio Preto. A vítima teria cortado o braço e não conseguiu estancar o sangramento. A Patrícia Machado está ao vivo, conta pra gente essa história. Pati, que história, né? Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma história muito triste, Carla. Esse homem, ele chama Márcio José Oliveira. Ele tinha 46 anos e ele morava no Duas Vendas, é um conjunto habitacional em Rio Preto. Ontem de manhã, ele sofreu um acidente doméstico. Ele se cortou com uma pia de louça. A pia de louça do banheiro quebrou e cortou o antebraço dele. Foi um corte muito profundo. Ele chegou a correr para a rua tentando procurar ajuda. Ele enrolou algumas roupas no braço e foi para a rua, mas já caiu desmaiado. Quando o SAMU chegou, verificou que ele já estava morto. A perícia foi chamada, esteve no local, não identificaram nenhum sinal de violência e tudo indica realmente que foi um acidente doméstico. A causa da morte foi considerada a hemorragia aguda. Esse homem de 46 anos foi enterrado hoje à tarde no cemitério São João Batista, em Rio Preto. Eu cheguei a conversar com o delegado e ele disse que realmente não há indícios de violência. Foi um acidente doméstico daqueles que a mãe sempre fala pra gente tomar cuidado, né? Com pia rachada, com vaso sanitário, porque o corte pode ser muito profundo. Infelizmente, fica esse alerta. Com certeza, Paty. Um acidente que, claro, poderia ter sido evitado, né? Mas como já se diz o nome, um acidente, não é? E ele ali não conseguindo estancar o sangue, acredito que ele não tenha conseguido nem pedir ajuda, né? Dependendo da situação que ele estava ali no local. Não. Uma tragédia, não é, Paty? Infelizmente, nossos sentimentos aí à família dessa vítima. E obrigada pelas informações, viu? Daqui a pouquinho você volta. Vamos agora para o WhatsApp? Vamos ver se tem mensagens, Fernando. Vamos aqui nesse outro telão. Olha só. Boa noite, Carla, tudo bem? Aqui novamente. Coloca o nome e a cidade. Arnaldo, Três Fronteiras. Pietra de Altair. Aê, o pessoal tá aprendendo aqui, né? Coloca o nome e a cidade que é mais fácil pra gente interagir, tá? Ricardo Molina de Santa Fé do Sul. Vamos para as mensagens agora, gente. Adriana de Birigui. Tivemos Giovanni Família, da cidade de Foz do Iguaçu, aqui em Birigui. Olha que legal, Foz do Iguaçu. Família Pena acompanhando, tá na hora. Obrigada, família Pena, beijo pra vocês, viu? Daniel de Barbosa. Oi, aqui é o Daniel Damasceno, da cidade de Barbosa. Parabéns pela programação. Nota 1000 aqui em Barbosa, audiência total no Tá Na Hora. Obrigada, Daniel. Próximo. A Cleide. Boa noite, Carla. Excelente jornalismo, informação de primeira, parabéns. Cleide, Carmen e André Penápolis. Muito obrigada, Cleide, viu? Continue assistindo a gente. A Nívia e o André, de Andradina. Boa noite, Carla. Estamos aqui reunidos já ligadinhos no Tá Na Hora. Manda um abraço pro meu esposo, André Ricardo. Amamos ele demais. Então, a Nívia tá mandando um abraço pro esposo dela, o Ricardo, André Ricardo. Mais um. Cristiano Sena. Olá, sou o Cristiano de Monte Azul Paulista, assisto sempre vocês. Muito obrigada, viu, Cristiano? E o pessoal continua mandando, Pereira Barreto, Catanduva, Jales, Presidente Epitácio, olha só quanta gente mandando. Birigui, Cedral, Marcos Lavador de Oswaldo, deve ser Oswaldo Cruz, Áudia
Áudia e Cleia de Cedral. Gente, o Sandro fala e é verdade, não dá para acompanhar não, é muito rápido isso daqui, viu? Mas vai mandando mais aí que a gente mostra já já, tá bom? Olha, depois do intervalo nós vamos falar de uma situação que exige atenção redobrada. Com o tempo seco e as altas temperaturas, qualquer descuido pode provocar incêndios, de grandes proporções, aliás, viu? A Defesa Civil colocou a região de Rio Preto em alerta para queimadas. Essas e outras informações a gente traz para você daqui a pouquinho. Agora, 6 horas e 45 minutos, imagens ao vivo de Santa Fé do Sul. Não saia daí, viu? A gente volta já já. Estamos de volta com o Tá Na Hora Interior com imagens aéreas da represa municipal. Olha que imagem maravilhosa, gente. Rio Preto é muito linda, né? É maravilhosa. Agora, 6 horas e 48 minutos. Vamos seguindo com as notícias, porque a Polícia Militar Ambiental deflagrou uma operação no Rio Tietê, em Sales, e apreendeu embarcações, redes e quase 100 quilos de peixe durante uma ação contra a pesca predatória. A Paty Machado volta agora e traz as informações pra gente dessa operação. Oi, Paty. Oi, Carla. 4 pescadores foram flagrados fazendo pesca predatória ali no Rio Tietê, em Sales. A Polícia Ambiental já vinha investigando porque recebeu várias denúncias de pessoas que moram ali próximo desta região do rio, dizendo que esses pescadores estavam todo dia fazendo pesca com redes. Eles estavam usando uma técnica chamada de batida, que é proibida. Aí, depois dessa investigação, os policiais fizeram um cerco e hoje, quando eles desembarcaram, eles foram apreendidos, foram flagrados pela Polícia Ambiental. Olha só o balanço dessa operação. A polícia apreendeu 2 motores de polpa, 2 embarcações de alumínio, 2 carretas de semi-reboque, uma bateria de 90 amperes, 3.650 metros de redes que estavam sendo usadas para essa pesca irregular predatória, além de 95 quilos de tilápias. Eles foram detidos, vão responder aí administrativamente e cada um deles foi multado em R$ 7.800. Um detalhe, Carla, todos eles já eram conhecidos da Polícia Ambiental por pesca predatória em outras áreas do Rio Tietê. Como a fiscalização estava intensa aqui em Araçatuba, eles foram ali para o lado de Sales, achando que iam se livrar do policiamento ambiental, mas tiveram esse prejuízo. Todo o material da pesca apreendido e R$ 7.800 de multa para cada um. Olha que coisa, hein? A polícia em cima desses, né, dessas pessoas que fazem isso, e são pessoas que já faziam, não é, Paty? Então, mostra que a polícia está realmente em cima, né, desse tipo de crime e combatendo, viu? Obrigada, viu, Paty, pelas suas informações. Vem pra cá agora, Fernando, que agora a gente vai pro Momento do Direito com o doutor Rafael Oliveira. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos vocês, obrigado pelo convite mais uma vez. Pessoal, vamos falar de direitos, vamos falar de benefícios, vamos falar de tudo que é de interesse de vocês. E olha, o WhatsApp tá aí, o QR Code tá aí, manda as perguntas, pode mandar as mensagens. Nós vamos responder todo mundo com muito amor, com muito carinho e, de fato, dizendo a verdade para vocês. Se tem direito, tem. Se não tem, não tem. E é assim que funciona e é assim que tem que ser. Primeira pergunta na tela, produção. Bora lá? Doutor, o que fazer se eu descobrir que estou pagando parcelas indevidas de empréstimo consignado? Ó, uma pergunta de empréstimo consignado que tem relação com a Previdência Social. Recentemente, todo mundo sabe disso, vários empréstimos consignados foram feitos de forma indevida por sindicatos, associações, inclusive também por empresas, né, de consignados que estão fazendo consignados de forma absurda e você paga 3, 4 vezes daquilo que você deve. Se está sendo feito de forma indevida, solicitar o bloqueio daqueles valores. Mas atenção, pessoal, tem vários consignados que você não consegue fazer a solicitação do bloqueio, tem que entrar judicialmente. Lembrando que tem desconto indevido de sindicato e associação, mas também
tem valores de consignados que são absurdos. E esses também devem ser rebatidos. Assim como também, vocês podem verificar no extrato de pagamento de vocês, tem uma coisinha chamada RMC. Eles descontam de você vai verificar no seu extrato aí, de 60, 70, 80 reais por mês. Isso está errado, isso é indevido. Já pensou? Cada um de vocês com desconto de 50, 60, 70 reais por mês. Quantas pessoas não estão sendo descontadas de forma indevida? Nesse tipo de caso, procurar um advogado especialista na área e entrar com uma ação judicial solicitando bloqueio dos valores descontados de forma indevida e pedindo restituição, tá certo? Próxima pergunta. Como solicitar a devolução de valores descontados indevidamente? A pergunta vem de acordo com a pergunta anterior. A produção já ficou bem atenta, já colocou as perguntas para a gente poder já responder de forma certa. Fez o consignado ou fez o desconto de forma indevida. Eu solicitei o bloqueio. O INSS vai te ofertar, atenção gente, o INSS vai te ofertar um valor para você receber. Presta atenção no valor. Sabe por quê? O valor que ele está te ofertando, 90% dos casos, é um valor que não é o valor correto. É um valor que vai chegar de 10 a 20% daquilo que ele der para vocês. Pode fazer o cálculo, pode ver o que eu estou falando para vocês. De 10 a 20% daquilo que eles devem para vocês. E se você clicar lá aqui, se você concorda em receber aquele valor, dançou. Vai ter que receber aquele valor que eles estão solicitando. Então fica atento a isso. Se não concordar com o valor, não concordo, aí sim você vai buscar as vias judiciais para receber esses valores. Entra com uma ação judicial solicitando a devolução dos valores, pede liminarmente o bloqueio desses valores descontados de forma indevida. Próxima pergunta, produção, vamos lá? Quais são os passo a passos para comprovar que os descontos foram indevidos? É simples. Quando se trata de associação, sindicatos que fizeram desconto de forma indevida, se você não fez o contrato com eles de desconto, já está indevido. Doutor, eu não liguei, não falei, não pedi, está descontando lá no meu INSS. Mas eu não ligo, não falei com ninguém e tudo mais. Está indevido, já pode fazer a solicitação. Doutor, mas eu fiz um empréstimo consignado, só que eu não estou concordando com aquele valor. Você foi no banco, você assinou? Eu assinei. O fato de você assinar não quer dizer que você não possa solicitar o bloqueio disso. Por quê? Tem juros sobre juros, descontos e descontos. Tem pessoas que pedem 10, 15 mil emprestado e vão pagar 40, 50, 60 mil reais. Paga 3 vezes mais. São juros abusivos. Esses juros podem ser impugnados. E nesse tipo de caso, como é que eu comprovo isso? Vou ter que fazer cálculo. O contador vai fazer um cálculo para conseguir provar isso e, lógico, através de ação judicial, solicitar a devolução desses valores. Lembrando que a devolução ela é feita em dobro, então para você é importante fazer. E daí a importância, gente, de contratar um advogado especializado na área para que ele demande judicialmente e consiga ganhar esses benefícios para vocês. Próxima e última pergunta na nossa produção no dia de hoje. Doutor, vamos lá. Qual é o prazo para solicitar devolução de valores descontados indevidamente? Pessoal, é importante esclarecer que esses valores que estão sendo descontados indevidamente, a pessoa já tem que fazer a solicitação. Prazo específico para isso? Lógico que tem prazo, mas eu já aconselho todo mundo a entrar agora. Eu vou esperar quanto tempo para fazer isso? Sabe por quê? As demandas judiciais demoram muito. Aí eu chamo a atenção de você, que está me assistindo nesse momento, e vai pensar, doutor, mas se demora muita ação judicial, eu não sei se eu entro agora, se eu entro depois. Entra agora, não perde tempo. Quanto mais tempo você perder, mais dinheiro você vai perder também. Aproveitar a oportunidade, demandar judicialmente, pedir devolução dos valores que estão sendo descontados de forma indevida de você, e aí, em cima disso, você buscar a restituição de valores. Até porque, gente, na hora de desviar dinheiro, foram 6 bilhões de reais desviados de pessoas que mereciam, sim, esses valores, que dependem desses valores. E esse dinheiro, de fato, ele tem que ser ressarcido para as pessoas que merecem. E as pessoas não podem esperar isso. Entra judicialmente, pede liminar, pede a devolução dos valores em dobro. E nesse tipo de caso, gente, não percam tempo. Porque o direito das pessoas não podem esperar. E o seu também não, tá certo?
Obrigado mais uma vez pelo carinho. Não esqueçam de mandar as perguntas e eu estou sempre à disposição de vocês. Abraço! Obrigada, doutor Rafael. Olha, se você ficou com alguma outra dúvida, tem alguma outra pergunta, acesse o QR Code que aparece aqui no cantinho, ó, e você vai ter acesso aí à equipe do doutor Rafael que vai tirar as suas dúvidas, tá bom? Ó, antes da gente ir pro WhatsApp, eu prometi que eu ia mandar um beijo, um abraço para algumas pessoas aqui, tá? A Marisa, a Rô, a Larissa e a Andressa, da Dame Alto Rio Preto. Um beijo. Vocês são muito queridas e eu adoro ir aí, tá bom? E o meu aluno, Leonardo, mandou uma mensagem agora há pouco falando assim: manda um abraço pra mim que eu tô te assistindo. Vamos para as mensagens? Mari de Oswaldo Cruz, boa noite. Kátia. Vamos para as mensagens já, Fer. Pode colocar aqui no cantinho pra gente mostrar. Cid de Araçatuba, boa noite. Meu nome é Samuel. Vitor, estamos ligadinhos no Tá Na Hora. Manda um beijo pro meu irmãozinho Miguel, que fez 4 aninhos. Um beijo, Miguel, parabéns. Próxima. Davina de Penápolis. Carla e Sandro, vocês são muito queridos por todos nós. Eu e meu marido somos seus fãs. Obrigada, Davina. Obrigada, viu, pelo carinho. Um grande beijo pra você. Fernanda, boa noite, Carla. Nós estamos assistindo você, Fernanda e Luiz Celso de Catanduva. Abraço, Deus abençoe. Deus abençoe vocês também. Obrigada, viu? Daqui a pouquinho tem mais WhatsApp. Continue mandando, tá bom? E daqui a pouco tem também profissionais da saúde levam imunização para o aeroporto de Rio Preto em uma estratégia para aumentar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população. Não saia daí, agora são 6 horas e 58 minutos. A gente volta já já. Imagens da onde, Fer? Imagens da represa de Rio Preto ao vivo, 6h58, até já. Estamos de volta às 7 horas e 1 minuto com imagens do nosso piloto Carlos Aidar, da Avenida JK, Zona Sul, aqui de São José do Rio Preto. Noite agradável, fresquinha. Vem aqui para mim, Fernando. A Secretaria de Saúde realizou uma ação estratégica para ampliar a cobertura vacinal contra a gripe e a tríplice viral. O atendimento foi fora da unidade de saúde, no aeroporto de Rio Preto. Veja. Em meio ao movimento do dia a dia, uma pausa rápida para a vacina faz toda a diferença. Como o meu horário de trabalho ele não consegue conciliar com o SUS, aproveitei o ponto de vacinação, vim e me vacinei. Seria o melhor horário para mim. Qual vacina que a senhora tomou? É para gripe. A protegida agora? Protegida. E de olho nesse movimento por aqui, a Secretaria de Saúde montou estrategicamente um ponto de apoio com a equipe à disposição. O objetivo é chamar a atenção e vacinar as pessoas contra a gripe e o sarampo. A ação realizada nesta terça-feira terá continuidade na próxima quinta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. Oportunidade de ampliar a cobertura vacinal na cidade. As ações extramuros são para a gente conseguir atingir a população que não consegue ir até a unidade básica de saúde por algum motivo, ou pelo trabalho, escola. Então, alguma situação que possa aí dificultar, nós vamos até a pessoa, né, onde elas podem estar circulando, que são aeroportos, rodoviárias, mercados, shoppings, locais de grande circulação de pessoas. Especialmente para quem vai viajar, o esquema vacinal é uma das obrigações que deve estar em dia. Mesmo a pessoa que sabe que está tendo a vacinação, ele vai entender por quê, e aí se não pode naquele momento se vacinar, mas procura a unidade de saúde sabendo da importância, porque agora nós estamos em plena campanha de gripe, que a nossa cobertura vacinal, tanto em crianças, idosos e gestantes, que a gente tem aí uma meta a ser cumprida, não estamos atingindo, porém ainda está muito baixa, em torno de 50% a 60% nesses grupos. E a questão da vacina contra o sarampo, que o sarampo, né, teve a nova entrada aí nas Américas, a Bolívia com uma emergência decretada, o Acre, né, decretando emergência aqui no Brasil, e o próprio Brasil já com 5 casos, estado de São Paulo com 2 casos, ou seja, o risco da doença circular, ele é grande.
Bom, ações estratégicas, não é, que atraem as pessoas que não tomaram a vacina, que não se imunizaram, não é? É muito importante, gente. Quem está em casa, está assistindo a gente agora, como é que está a sua carteirinha de vacinação? Você tomou todas as vacinas esse ano? Né? Tem alguma ali que ficou para tomar? Gripe, ali tem as vacinas específicas, né? Mas vai no postinho de saúde, dá uma olhadinha ali na sua caderneta de vacinação, vê se está faltando alguma coisa, porque não adianta, gente. Precisa tomar vacina. A vacina salva vidas e isso já foi comprovado, tá bom? Olha, voltando agora para as notícias policiais, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado ontem à noite em Rio Preto. A Kátia Miller tem as informações. A Polícia Militar localizou o corpo de um homem próximo a um canavial em São José do Rio Preto. A equipe chegou ao local depois de receber denúncia anônima. A área onde o corpo já em decomposição foi encontrado teve de ser preservada. A polícia científica esteve no local e realizou os procedimentos à perícia. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao IML, o Instituto Médico Legal, em São José do Rio Preto. Por enquanto, não há informações da identidade da vítima nem as causas da morte. Agora fica a cargo da polícia investigar isso, não é? E tentar descobrir o que realmente aconteceu. Olha, a Defesa Civil de Rio Preto emitiu um alerta para risco de queimadas na região. A situação deve piorar ainda mais ao longo da semana. O Vitor Garcês volta aqui com a gente e traz as informações direto da Defesa Civil, não é, Vitor? A gente mostrou o incêndio agora há pouco, tem aí a questão que a polícia vai investigar, não é? Mas nesse caso aqui a gente vai falar sobre incêndios em matas, em áreas, em pastagens. Conta tudo pra gente. Exatamente, Carla. A gente sabe, né, que nós estamos em um período de estiagem onde há pouco volume de chuva, né, as temperaturas ficam lá em cima e também a baixa umidade do ar. E todos esses fatores contribuem para o risco de queimadas aqui na nossa região. No ano passado, né, a região de São José do Rio Preto, outras regiões do interior de São Paulo também foram bastante afetadas pelos incêndios em vegetação e por isso a Defesa Civil de Rio Preto já emitiu um alerta, né? Porque a nossa região está no nível em alerta para o risco de queimadas e incêndios. E a partir de sexta-feira desta semana até domingo, o risco deve ser de emergência, ou seja, um risco ainda maior para queimadas e incêndios aqui na nossa região. Ao meu lado está o coronel da Defesa Civil aqui de Rio Preto, Ivair. Coronel, para a gente começar, né? O que representa, o que significa esses alertas que foram emitidos pela Defesa Civil? Quando esses alertas, né, são emitidos, as equipes, né, ficam monitorando, né, as áreas de vegetação aqui na nossa região. Boa noite para você. Boa noite. Realmente, a Defesa Civil aqui de São José do Rio Preto, desde o mês aí de abril e maio, nós temos um comitê gestor. Que esse comitê são 50 integrantes. E nós já víamos, né? Havíamos preparando, tipo como? Fazendo acero, fazendo a parte de prevenção. Isso em todos os locais aqui de Rio Preto, nas rodovias, nas avenidas, nas ferrovias, também nas praças. Então, até hoje vocês conseguem verificar que está fazendo acero, principalmente na área da floresta estadual do Noroeste Paulista. Então, a prevenção já estava fazendo. Então, dia 1º de junho começou a fase vermelha. É uma fase crítica, né, que a gente sabe que todo ano, devido à baixa quantidade de chuvas, aumenta a possibilidade de incêndio. Então, nesse momento, as equipes se preparam. Como se preparam? Mantendo esse monitoramento, analisando, como foi dito aí, como que está a temperatura. A gente tem a umidade relativa do ar, se ela tiver abaixo de 30% e a temperatura estiver acima de na temperatura acima de 30 graus e a velocidade do vento acima de 30, então tem uns itens perfeitos para ter um incêndio, né? Então a gente vem monitorando isso aí. Claro que esse monitoramento nós recebemos lá do governo do estado, através da Defesa Civil Estadual, que eles emitem para nós boletins, né? Tem um boletim matutino, vespertino e também de 5 dias. E tem boletins especiais quando acontece por exemplo, esse final de semana aí, que a tendência é ter uma temperatura elevada,
talvez vento, né, e também a umidade relativa do ar aí para baixo. Nosso cinegrafista, né, estava mostrando aqui pra gente alguns equipamentos que são utilizados, né, durante o combate às chamas. Explica melhor quais são esses equipamentos, o que a Defesa Civil conta, né, para apagar esses incêndios, as queimadas que acontecem aqui na nossa região. Importante destacar que o Sistema Estadual de Atendimento às Emergências, principalmente incêndio ou qualquer outra ocorrência, é competência do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil, como as outras instituições, vão em apoio. No tocante à Defesa Civil, nós temos equipamentos, além da caminhonete, nós temos um tanque de 400 litros d'água com equipamentos, nós temos os EPIs também. O EPI composto aqui do macacão, com capacetes, com o óculos, com a bomba costal, com esse assoprador e também temos os abafadores. Então são equipamentos que auxiliam no tocante ao apoio ao combate à extinção desses princípios de incêndio. Tá certo, Coronel, muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana para você. Carla, então, como o Coronel adiantou pra gente, né, essa semana Rio Preto pode registrar temperaturas acima dos 30 graus e a umidade relativa do ar vai estar em níveis preocupantes, né, ou seja, abaixo dos 30%. Então vale todas essas recomendações que o Coronel passou pra gente, as orientações também para toda a população aí, se hidratar bastante e também a gente sabe, né, que não pode jogar bituca de cigarro, não pode atear fogo em vegetação, porque tudo isso é crime, Carla. E para nossa saúde também, não é, Vitor? Usar o umidificador dentro de casa, igual você falou, tomar bastante líquido é muito importante. É um período bem complicado mesmo que a gente vive aqui, mas seguindo essas orientações dá tudo certo, viu? Obrigada, viu, Vitor? Olha, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro furtado e apreendeu uma carga com 9.000 maços de cigarros contrabandeados na região de Rio Preto. A abordagem foi hoje, no quilômetro 85 da rodovia SP-425, entre Barretos e Guaíra. O motorista do veículo, um Jeep Renegade com registro de furto em Curitiba, foi preso em flagrante por receptação e facilitação de contrabando. Na vistoria, os policiais encontraram 18 caixas de cigarros de origem paraguaia. Após verificação minuciosa nos sinais identificadores, constatou-se que o veículo tinha registro de furto em 10 de julho de 2023. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Ribeirão Preto. Agora vamos para a mensagem? Vem aqui comigo, Fernando. Vamos mostrar os WhatsApps que a gente tem por aqui rapidinho. Não dá tempo? Ah, não dá tempo. O Tá Na Hora Interior de hoje fica por aqui então. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê de novo amanhã. Que a sua noite seja leve e o dia cheio de possibilidades. Tchau, gente. Até amanhã.